O vento chicoteava as palmeiras lá fora, e a garoa fria do inverno nordestino grudava nas janelas da minúscula e velha pousada no agreste pernambucano. Eu e Mateus, meu genro, estávamos presos. Nosso velho Fusca, o inquebrável, tinha engasgado de vez na estrada que liga Recife a Bezerros. O guincho? Só ao amanhecer. Eu sou Dona Aurora, 58 anos. Não sou estrela de novela, mas meus olhos castanhos ainda guardam o fogo da juventude. Eu usava uma saia de chita preta com flores vermelhas e uma blusa de algodão rendado, simples, mas que desenhava minha silhueta quando me movia. Nos pés, minhas confortáveis sandálias franciscanas de couro marrom, um pequeno fetiche meu de aconchego. Carregava um terço de madeira de lei no pescoço. Mateus, 34, alto e com barba por fazer, parecia esgotado. Ele tinha a aparência de um motoqueiro de estrada sem moto, com o cansaço visível de quem vive sob as cobranças da minha filha, Júlia, que ficou na capital. Íamos visitar a tia Jandira, famosa por seus bolos de mandioca e pelo licor de genipapo que curava tudo. O quarto era apertado, cheirando a mofo e tristeza. A lâmpada piscava, e as duas camas de solteiro tinham lençóis amarelados com o cheiro de baú antigo. E então, Mateus, comecei, tirando da bolsa uma garrafa de cachaça envelhecida de alambique. Não vamos ficar aqui, olhando para o teto. A noite é longa. Vamos nos distrair. Mateus deu um meio sorriso de quem aceita a derrota. Servia cachaça em copinhos plásticos. Batemos os copos. Pelo que a gente bebe, Dona Aurora, ele perguntou. Para a vida não engasgar como esse Fusca velho, respondi, virando o meu. O calor da cachaça me fez sentir mais jovem, com uns 20 anos a menos. Você é um homem forte, Mateus, mas parece carregando o mundo nas costas. Culpa da Júlia, né? Ela te espreme. No começo era festa, agora é só rotina. Eu servi mais. A bebida soltava a língua. Falamos da tia Jandira e de como tivemos que mentir sobre o bafômetro para escapar do licor dela. Depois, a conversa seguiu para a crise. Você é um homão, Mateus. E ela está sempre com essa cara de chuva no desfile. Vocês não estão se esquentando, não é? A cama de vocês é mais fria que essa pousada? Ele confessou que eram como duas engrenagens no motor velho girando sem faísca. Júlia tem a teimosia do pai, assenti. Você precisa sacudir o coqueiro, Mateus. Uma mulher precisa ser acesa, igual a um fogão a lenha. Ela deve estar fria, como cinza apagada, esperando que alguém sopre e acenda tudo. Ele se engasgou. A senhora está falando sério? É sua filha. Filha ou não, eu sei o que ela precisa. Tenho 58 anos, Mateus, e sei mais de homem do que você pensa. Ela não precisa de buquê. Precisa de fogo. Ele apertou os olhos. Então a senhora é a especialista em acender o fogo? Qual o segredo para queimar limpo e alto? Eu ri. O segredo é simples, saber onde soprar para as fagulhas voarem, e não ter medo de se queimar. Você é jovem, com força para derrubar um pé de jaca, e está aqui lamentando a rotina. Podia estar, eu parei, deixando o suspense no ar. Ele se inclinou. O cheiro de seu gel pós-barba me atingiu. Podia estar o quê? Podia estar sacudindo o mundo, eu disse, com um sorriso maroto. Adicionando uma pimenta baiana nessa rotina. Mas vamos beber mais uma. Batemos os copos. A tensão pairava, pesada. Eu sabia que estava incitando o genro, mas a vida aos 58 anos ainda pedia uma aventura.
O calor da cachaça e a conversa ousada tinham transformado o quarto fétido da pousada. Não éramos mais a sogra e o genro, mas dois estranhos sob um feitiço alcoólico, cúmplices de uma noite inesperada. Eu, Dona Aurora, me senti com a espinha dorsal de uma gata, flexível, perigosa e pronta para caçar. Eu estava recostada na cama, com as sandálias franciscanas no chão frio, sentindo o tecido rendado da minha blusa esquentar no meu corpo. Mateus, do outro lado, bebeu o último gole. A tensão entre nós não era o desejo de ir para a cama, mas o prazer do proibido, daquela linha tênue que, se cruzada, poderia desmoronar a rotina confortável. Ele me olhava com um interesse novo, não o olhar exausto de quem vive com a Júlia, mas o brilho de quem enxerga a mulher que eu fui e que ainda poderia ser. A senhora fala de fogo, ele começou, e a voz dele soou mais grave, mas me desculpe a franqueza, Dona Aurora. A senhora parece ter muito mais fogo para dar aula do que a Júlia para receber. Eu a vejo sempre de avental, na horta, plantando tomate, e me pergunto, a senhora não sente falta de aventura? Daquele tempo que a senhora descreveu, com os rapazes fazendo serenata? Eu ri, a gargalhada saiu um pouco rouca pela cachaça e pelo tempo. A horta, Mateus, é para a paz de espírito. Plantamos o que queremos colher, entende? Mas o corpo. Ah, o corpo precisa de outro tipo de rega, de outra colheita. Eu era um terremoto na juventude. Os rapazes não faziam serenata, eles pediam socorro. Não me bastava um buquê de margaridas, eu queria a vida toda no buquê. E um desses rapazes. Ele era mecânico. Eu me inclinei, e o aroma da cachaça envelhecida pairou no ar. A luz fraca fazia meu decote rendado parecer mais profundo. Ele trabalhava numa oficina de caminhões pesados. Mãos grandes, sujas de graxa, mas que sabiam tocar o corpo de uma mulher como um violinista toca um instrumento. Era casado, mas eu gostava do risco, da adrenalina. Eu tinha um vestido de bolinhas, o meu fetiche da época. Ele era justo, preto e branco, com o tecido escorregando. A gente se encontrava no breu da Caatinga, perto de um riacho seco. Ele me esperava com a camisa de brim aberta, mostrando o peito suado. Mateus ouvia, hipnotizado. Ele mordia o lábio, e eu via o pescoço forte dele, tenso. O fascínio dele pela força e pelo risco era o meu gancho. Ele me dizia que a única coisa que cheirava melhor que graxa e óleo era minha pele depois da chuva. Eu continuei, baixando a voz. O chão era de terra batida, o céu era só estrelas, e o silêncio era a nossa testemunha. Não precisávamos de palavras. A gente se comunicava com o toque, com a respiração. Ele gostava de me tirar a roupa devagar, prestando atenção em cada detalhe, como se eu fosse um motor valioso que ele estava inspecionando. E ele tinha esse jeito de me levantar do chão só com as mãos, me fazendo sentir leve como uma pluma, e me beijava com tanta fome que eu esquecia meu nome. Mateus estava agora com o corpo inclinado para mim, com as mãos apertando as coxas, como se tentasse se segurar. A camisa de malha dele, que antes parecia de um homem cansado, agora parecia justa e vibrante. E o que a senhora fazia com ele, para que ele largasse a mulher e fosse para o meio do mato? Ele perguntou, quase num sussurro. Eu sorri, um sorriso lento, cheio de segredos. Eu dava a ele o que a rotina roubou, o perigo da descoberta. A mulher nunca deve ser um livro aberto, Mateus. Sempre deixe uma página faltando, um capítulo secreto, um cheiro que só se sente perto, sabe? Ele me dizia que o cheiro da terra molhada e do óleo de motor o excitava, e eu passei a usar um perfume que combinava o cheiro de mato com pimenta, para ele me associar à aventura. Um fetiche. E ele me tirava o sapato. Meu fetiche daquela época eram escarpins de salto vermelho,
e lambia a lama dos meus pés. Era a maneira dele de dizer: você é a minha terra proibida. Eu peguei a garrafa vazia. Essa noite, Mateus, eu disse, olhando diretamente nos olhos dele, não é sobre o que a Júlia precisa. É sobre o que você perdeu. Você perdeu o perigo, o segredo, a pimenta baiana. Se você não tem coragem de acender o fogo na sua vida, como você quer acender o fogo da Júlia? Ele se levantou. A sombra dele cobriu meu rosto. Os braços de trabalhar na roça dele estavam tensos, as mãos, aquelas mãos de pedreiro que faziam carajé para a Júlia, estavam cerradas. Ele estava eletrizado. A senhora é perigosa, Dona Aurora. Sabe disso, não sabe, ele sussurrou. O que é o perigo para um homem que perdeu o medo de viver? Rebati, com a voz firme. Prove que você ainda tem o fogo de um rapaz da caatinga. Ele não disse nada. Simplesmente se inclinou sobre mim, e a distância que nos separava, 10 centímetros, uma relação familiar, 24 anos de idade, se desfez. O ar ficou espesso, a eletricidade da tensão era quase dolorosa. Ele me beijou, não com a ternura de um genro, mas com a fome bruta de quem foi incitado a provar o proibido. O beijo não foi lento, foi rápido, profundo, desesperado. Minhas mãos foram parar instintivamente na sua nuca, sentindo o calor e a força dele. O Ranger da cama de solteiro era a única trilha sonora. O cheiro de cachaça, gel pós-barba e o perfume de pimenta se misturaram. Eu senti as mãos dele segurando minhas coxas, movendo minha saia de chita para o lado, devagar, como se eu fosse a coisa mais preciosa e mais proibida que ele já tocou. O beijo foi um choque elétrico que durou apenas um instante, mas que redefiniu o ar entre nós. Mateus se afastou, ofegante, com o rosto corado pela cachaça e pela audácia. Eu, Dona Aurora, senti o coração bater forte sob a renda da minha blusa, mas mantive a compostura, como uma atriz que acaba de receber o aplauso. Aquele momento não podia ter continuidade, mas precisava de uma consequência emocional. Ele me olhava com uma mistura de pânico, atração e culpa. Dona Aurora, isso é o calor do momento. A cachaça, o isolamento, a gente não devia. Ele esfregou o rosto com as mãos grandes, cheias de força e confusão. Ah, Mateus, eu disse, sorrindo de forma indulgente, mas com os olhos ainda brilhando com a adrenalina do toque. Você se assustou com o seu próprio fogo? O que houve com o sacudir o coqueiro? Foi só um beijo, meu querido. A vida é feita de faíscas que a gente pega pelo caminho. O que a gente faz com elas é o que define quem somos. Eu me levantei. O movimento fez a saia de chita balançar, e eu senti o frio da madeira sob minhas sandálias franciscanas, que eu calcei de novo. O pequeno gesto de calçar o sapato me deu de volta ao meu centro. Você tem medo da Júlia, não de mim. E não devia ter. A Júlia tem sede de aventura, mas você só entrega a rotina. Você precisa de um ritmo novo, Mateus. Deixa eu te mostrar o que é ter licença poética na vida. Eu andei até a vitrola empoeirada que ficava num canto. Não sei como funcionava, mas um disco de forró autêntico, daqueles de Luiz Gonzaga, estava sobre a estante. O forró, para nós, é mais do que música, é sensualidade, é o roçar de corpos no salão da roça, é o cheiro de suor e terra. Vamos. Me dá a mão. Vamos botar para fora essa tensão, antes que a gente estrague a noite se culpando, eu ordenei. Ele hesitou, mas a música, mesmo muda, parecia ter um efeito hipnótico. Eu toquei a agulha, e o som grave e alegre do acórdeon explodiu no quarto. A música era Olha pro céu. O forró não é só dançar, Mateus, eu disse, estendendo a mão.
É uma conversa de corpos. Onde você não toca, você insinua. Onde você não aperta, você guia. Eu o puxei. Nossas mãos se encontraram. Eu o guiei para o centro do quarto, que mal cabia os dois. Ele estava rígido, mas a música entrava nos ossos. Eu o fiz me segurar na cintura, firme, mas com respeito. Ele podia sentir o calor do meu corpo sob o algodão rendado. Eu podia sentir a força bruta e jovem dele. Eu ensinei a ele o passo colado, 1, 2, 3. Minhas sandálias de couro deslizando no chão. Nosso corpo se movia junto, perto, mas sem a vulgaridade. Era a dança do roçar discreto. Meu perfume, com um toque de pimenta, dançava no ar. A gola da camisa dele estava um pouco aberta, e eu podia sentir o cheiro do suor misturado ao gel pós-barba. Eu o forcei a olhar nos meus olhos enquanto dançávamos, não para seduzi-lo, mas para que ele me visse como a mulher, a mestra, não a sogra. A Júlia gosta de se sentir conquistada, Mateus. Você tem que usar essa força para guiá-la, para dominá-la na dança e na vida. Sinta meu corpo, sinta o ritmo. Você está no controle, mas eu estou no comando do prazer. Mateus começou a relaxar. Ele me apertou um pouco mais na cintura, e nossos corpos se colaram, mais do que exigia a dança. Meu fetiche, o toque sutil do forró, estava ativado. Eu senti a força do seu corpo jovem, a musculatura dele reagindo à proximidade. Ele me girou, e a saia de chita voou por um segundo, revelando a pele. O forró terminou. Estávamos ofegantes, os corpos quentes. Ele estava mais vivo do que eu via desde o casamento com a Júlia. Ele sorriu, um sorriso genuíno. Uau, Dona Aurora! A senhora é uma sertaneja moderna. Nunca pensei que fosse dançar forró com a minha sogra em um lugar como este. Eu te disse, Mateus. A vida tem que ter pimenta baiana. Agora, sente. A aula de dança terminou. A aula de vida continua. Nós voltamos para as camas, cansados, mas revigorados. A cachaça tinha passado, mas a tensão permaneceu. Eu vi em seus olhos que ele havia entendido a lição. A aventura está na ousadia de um gesto, não na ilegalidade de um ato. Mas quando ele deitou, eu percebi um detalhe. Ele tirou as meias. Eram meias esportivas brancas, usadas. O cheiro de um longo dia na estrada, um cheiro forte de pé masculino, de trabalho. Ele não notou, mas eu senti aquele odor se espalhando. Para mim, naquele momento, o cheiro de suor e esforço era o fetiche final que faltava para provar sua virilidade e conexão com a terra. Era a graxa do mecânico da minha juventude, atualizada. Eu fechei os olhos, sentindo o cheiro de Mateus, do forró e da cachaça, e dormi com um sorriso de mistério. A noite, finalmente, nos alcançou. Eu estava exausta, mas não de um cansaço físico. Era uma exaustão da alma, de quem jogou com fogo e sobreviveu. Mateus dormia na cama ao lado, mas o silêncio do quarto não era mais o silêncio da desolação, era o silêncio da cumplicidade. O cheiro sutil de suor e meias usadas, o fetiche da virilidade trabalhadora dele, pairava no ar, misturando-se ao meu perfume de pimenta e ao mofo da pousada. Para mim, era o cheiro da verdade. Acordei no meio da madrugada com o som do vento, que agora parecia um lamento forte. Olhei para Mateus. Ele estava inquieto, se debatendo. Eu vi o rosto dele se contorcer, e ele murmurava algo ininteligível. Era um pesadelo. Eu me levantei devagar, vestindo meu robe de algodão branco, que era fino e transparente sob a luz fraca da lâmpada. Eu estava descalça, sentindo a frieza do chão de madeira sob os pés.
Caminhei até a cama dele e me sentei na beirada, sem tocá-lo, mas projetando minha presença. Mateus, sussurrei, a voz suave, como uma canção de ninar. Ele se assustou, acordando sobressaltado. Seus olhos estavam perdidos e a testa, molhada de suor. Ele demorou alguns segundos para reconhecer onde estava e quem eu era. Dona Aurora, desculpe. Eu estava sonhando com a Júlia, ele disse, a voz rouca e baixa. Com o que, meu filho? Perguntei, a mão pairando sobre o ombro dele, sem tocá-lo, respeitando o limite. Com a rotina. No sonho, a vida era uma máquina de moer cana. Eu trabalhava, ela cobrava, eu pedia um pouco de aventura, de sair da linha, e ela me prendia com uma algema invisível. Ela não me deixava ir para lugar nenhum, a não ser para o sofá. E ela estava usando um avental de plástico, igual ao que usava a inspetora do colégio, me reprovando por tudo. Eu não podia nem rir no sonho. Eu queria fugir, mas a minha perna ficava presa no pé de uma cadeira de balanço, balançando no mesmo ritmo, para sempre. O sonho dele era uma metáfora perfeita para a castração emocional que ele estava vivendo. O avental de plástico e a cadeira de balanço eram os fetiches censurados da opressão e da rotina. Eu me inclinei um pouco mais. O hobby de algodão, no ângulo da luz, era quase transparente, mas a intimidade estava na conversa. Você precisa de um segredo, Mateus. De uma válvula de escape que ela não possa controlar. Ele me olhou nos olhos. Você fala de me aventurar por aí? De traição? Eu sorri com a boca, mas meus olhos estavam sérios. Não, eu falo de liberdade mental. A aventura não está na cama de outra pessoa, Mateus. Está na sua cabeça. Está na coragem de mudar o jogo na sua própria casa. Use essa energia que você soltou no forró e que me beijou, use esse fogo, não para me procurar, mas para chacoalhar a Júlia. Como? Ele perguntou. Eu olhei para o terço de madeira de lei no meu pescoço, o amuleto que me lembrava de manter a calma, mas também a malícia. A Júlia gosta de se sentir desejada de forma bruta, de ser levada para um lugar onde ela não tenha controle. O seu erro é ser o Mateus do escritório. Seja o mecânico da estrada, o homem sujo de graxa que eu te contei. Mude o script. Tire ela do sofá. Vá para a beira da praia, na madrugada, onde o mar bate forte. Leve ela descalça, na areia, e a beije como se fosse a primeira vez, com a urgência de quem rouba o beijo. Não peça permissão. Domine o momento. Ele engoliu em seco, processando a informação. E se não der certo, ele perguntou. Eu toquei o rosto dele, um toque materno, mas com o peso da sedução experiente. Se não der certo, você pode sempre lembrar desta noite. Desta pousada. Deste beijo. Desta dança. Deste cheiro de suor que só você tem. Este será o nosso segredo. O segredo de que você ainda é o Mateus que pega fogo, não o Mateus que fica preso na cadeira de balanço. Ele agarrou minha mão e beijou o dorso. Não era mais um beijo de paixão, mas um pacto silencioso. Obrigado, Dona Aurora. Eu acho que a senhora me salvou da máquina de moer cana. Agora durma, meu querido. O sol já está quase chegando, e com ele, o guincho e a rotina. Mas a partir de agora, a sua rotina terá uma pimenta secreta. Eu voltei para minha cama, sentindo a frieza do corpo dele se dissipar com o calor do meu conselho. Eu tinha cumprido minha missão, não apenas o seduzi, mas o libertei. E a lembrança disso, eu sabia, o prenderia a mim de uma forma que Júlia jamais entenderia.
O dia raiou sem piedade, pintando o céu do agreste de um cinza pálido, e trazendo de volta o cheiro de café fraco e de realidade dura. Eu e Mateus tínhamos dormido apenas algumas horas, mas acordamos com a lucidez perturbadora de quem fez algo proibido, mas necessário. O silêncio era tenso. Mateus se levantou primeiro, com a camisa de malha amassada, parecendo mais jovem e, ao mesmo tempo, mais preocupado. O calor da noite anterior se fora, substituído pela frieza da culpa e da incerteza. Bom dia, Dona Aurora, ele murmurou, evitando o contato visual, concentrado em calçar o tênis, onde o odor sutil de suor se concentrava, um cheiro que para mim era agora o símbolo do nosso segredo e da sua virilidade redescoberta. Bom dia, Mateus. O guincho está chegando, eu respondi, com a voz firme. Eu já estava completamente vestida, com minha saia de chita e a blusa rendada impecáveis, e o terço de madeira no pescoço, pronta para o retorno à rotina. Eu parecia a sogra perfeita, mas carregava a pimenta baiana por dentro. Ele se virou para mim, forçando um sorriso culpado. Obrigado pela lição. E pela cachaça. Eu vou tentar. Vou chacoalhar a Júlia. Eu sorri, não com a boca, mas com os olhos. Um sorriso de cumplicidade. Ótimo. Mas lembre-se, a lição não foi sobre o beijo. Foi sobre você arriscar e não ter medo do fogo. Esse fogo é seu, Mateus. Use-o com sabedoria. E se ela reclamar dos seus sapatos no chão, lembre-se do cheiro deles aqui, nesta pousada, e sorria por dentro. A menção sutil ao seu fetiche de cheiro um suor foi o nosso último código. O barulho do guincho, um som metálico e alto, finalmente rasgou a paisagem. Um senhor sisudo, com a cara talhada pelo sol, nos esperava. Ele olhou para nós dois, saindo da pousada caindo aos pedaços, e fez uma careta de desconfiança. E aí, casal? Presos na estrada? É o preço de usar carro velho. Vamos, antes que a chuva volte e a lama nos engula de vez, ele disse. O Fusca foi içado com um rangido melancólico. Entramos na cabine do guincho. Eu fui para a janela e Mateus, ao lado do motorista. O silêncio era diferente, não mais tenso, mas pesado com o peso de um segredo bem guardado. Quando chegamos à oficina em Recife, Mateus me deu um abraço rápido e apertado, com a força do homem da roça que eu havia incitado a voltar à vida. Ele não disse mais nada, mas apertou minha mão com uma firmeza que era um pacto de silêncio. Vá para a sua casa, Mateus. E faça o que tem que ser feito, eu sussurrei. Eu o vi se afastar, apressado, em direção a Júlia, que certamente o esperava com a lista de reclamações. E então, eu me afastei, pegando um táxi, a Dona Aurora de 58 anos, que por uma noite, foi a mestra do fogo proibido. Cheguei em casa, tirei minhas sandálias franciscanas, preparando um café forte. Olhei pela janela. A rotina havia voltado, mas o cheiro de cachaça, forró e suor ainda estava impregnado na minha memória. Eu sorri. A vida ainda podia me dar uma pimenta baiana. O segredo quebrado. Um mês se passou. Mateus e Júlia estavam bem. Ele me ligava ocasionalmente, com um código sutil. Dona Aurora, a senhora me ensinou a temperar o feijão de um jeito que nunca mais vai ser sem graça. Eu entendia que ele estava ousando e que o fogo estava aceso. Em um sábado ensolarado, eu estava na feira de frutas e verduras, escolhendo pimentas. Senti um toque no meu ombro. Era Júlia. Ela estava pálida, com os olhos vermelhos de quem não dormiu. Mãe, eu preciso te perguntar uma coisa, ela disse, a voz baixa, mas trêmula. Eu mantive a calma. O que foi, minha filha?
Mateus te deu um susto? Ela mordeu o lábio, pegando uma pimenta de cheiro e a esmagando com os dedos. O cheiro forte, quase sufocante, se espalhou no ar. O Mateus mudou. Ele está ousado, mãe. Me leva para lugares esquisitos, na areia, de madrugada. Ele me olha com uma fome que eu não via há anos. Mas ele tem um segredo. Meu coração gelou. Eu sabia que ele havia exagerado na dose da pimenta. Que segredo, Júlia? Ontem à noite, ele chegou em casa com o Fusca cheirando a oficina. Ele estava com a camisa de malha suada. E ele me pegou no colo, na frente da porta, sem me deixar falar. Ele me beijou com a mesma urgência de quando a gente se conheceu. Mas antes de me levar para o quarto, ele me disse uma coisa. Júlia me olhou nos olhos, com uma dor cortante. Ele me disse, Júlia, eu aprendi a acender o fogo com uma especialista. Ela me deu o segredo da pimenta baiana, e ela me falou para sorrir quando você reclamar do cheiro da minha virilidade. Ela respirou fundo, e a pimenta de cheiro em sua mão parecia queimar. Mãe, o Mateus me falou que a especialista dele usava sandálias franciscanas de couro marrom. Eu não tive tempo de responder. O olhar de Júlia, antes de dor, se transformou em puro ódio. Ela pegou a pimenta esmagada em sua mão e, com um movimento rápido e brutal, a esfregou nos meus olhos. Eu soltei um grito de dor lancinante. O ardor era insuportável. Caí no chão da feira. A última coisa que ouvi, enquanto as cores do mundo se dissolviam na dor e na cegueira temporária, foi a voz de Júlia, alta e quebrada. Você me traiu, mãe. Você traiu o nosso segredo. Fim da história. Mas o mistério da visão de Dona Aurora continua no próximo episódio.